Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Lê, o seu podcast, espero que favorito de assuntos aleatórios. Cara, que saudade que eu tava, né? Porque quem não sabe, eu gravava toda semana, tava tipo assim, bonitinho, né? E aí eu resolvi, né? Quem assistiu, quem não sabe, tá? Este não é o primeiro episódio da segunda temporada, quer dizer... Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Fala Lê, tá? Mas teve um episódio 00. Teve um episódio antes desse aqui que quem estiver vendo pela playlist vai ver, porque tá lá. Quem não vê é porque tá no ao vivo, né? Ó, já falei aí. Enfim, tava com muita saudade de gravar, cara, porque eu resolvi mudar toda a identidade visual aqui, que eu já falei no outro episódio também porque expliquei tudo direitinho. E enfim, mas é basicamente a mesma pessoa que grava aqui, que antigamente me apresentava como né, minha persona antiga, mas como eu já expliquei os motivos anteriores, aqui estamos nós, né? Agora como Beto. E é isso aí, vamos aqui o nosso episódio de hoje, né? Bom, como eu falei, vai ter algumas mudanças. Eu ainda vou continuar trazendo assuntos aleatórios, como eu falei. Porém, eu tenho alguns temas que eu quero trazer, como esse aqui, que é sobre processo criativo, que são, digamos, temas que vão linkar melhor com o meu canal principal, que é o Betoneiro, que já tem um vídeo lá também, caso você queira assistir, tá bom? Bom, propagandas, recadinhos, todos à parte aqui, vamos ao episódio de hoje, tá? Que é sobre processo criativo, né? Como eu já falei 2 vezes. E indo direto ao assunto, o processo criativo, ele é algo bem pessoal, né? Então, eu vou falar aqui algumas dicas que eu uso, tá? Porém, provavelmente existe um estudo talvez mais teórico sobre processo criativo, mas eu sinto que é algo muito pessoal, cada um tem um jeito de criação. Acho que essa que é a beleza da criação, é você poder ter essa liberdade, não é mesmo? E por isso que não existe certo e errado, tá? Isso aqui não é a verdade absoluta, apenas você pode usar isso aqui, sei lá, para facilitar o seu processo criativo, tá? Então por isso que eu vou citar aqui algumas formas de como você facilitar esse processo de criação. São coisas talvez até meio básicas, mas não sei, né? Às vezes você tá aí travado, né? Pode ser que te ajude, assim como me ajuda. Mas eu vou explicar assim, de alguma forma que você pode falar, putz, acho que isso realmente vai me ajudar, entendeu? E enfim, né? Estamos aqui para isso, tá? Vamos às etapas, né? Busque referência, tá? É o básico quando você vai começar. Se tiver alguém que você já fez ou, né, tá pensando assim em alguém que você espelha e tudo mais, aproveita isso, tá? Você vai consumir o conteúdo desse criador, seja ou enfim, você vai consumir, seja, sei lá, filme, seja livro, algo em que você já se espelha para você criar a sua própria obra, né? E queria só trazer uma pequena, né, uma pequena ressalva, que cópia não é inspiração, tá? O fato de você copiar alguém não é se inspirar, são diferentes, né? Você provavelmente vai ver, sei lá, tipo, dando um exemplo. Sei lá, você gosta de Harry Potter e aí você leu todos os livros da J.K. Rowling. E há muitas ressalvas, porque, né, ultimamente ela não tem tido uma boa fama, mas tirando isso de lado, e você vai consumir todos os livros dela. Eu acho que não sei se ela chegou a fazer uma série além de Harry Potter, mas você vai ver as escritas como que ela faz e você vai fazer o seu próprio, sei lá, ou seu próprio mundo de bruxos, ou talvez você crie uma distopia e não seja bruxos, sejam, sei lá, magos medievais, não sei, entendeu? E como que você vai criar isso? Provavelmente você
vai buscar outras referências, né? Talvez você, sei lá, você goste desse universo assim, estudantil do Harry Potter com maldições, mas você transforme isso, sei lá, num mundo de rugby, não sei, entendeu? Onde os caras de rugby, eles têm os seus próprios conflitos e... sei lá, né? Mas você vai basear muito nos conflitos que você viu no Harry Potter, entendeu? E por isso que eu falo, você vai juntar as coisas, vai buscar como referência para criar algo seu. Então, melhor ainda, não busque referências de um local só, tá? Mas se for, tente sempre adaptar de alguma forma e, claro, é óbvio, né? Se você quer realmente fazer uma homenagem, né? De uma forma quase que direta para a pessoa, aí acho que sim, vale você trazer alguns elementos até como um easter egg. Mas não copie, sabe? Tipo, é o famoso copia, mas não faz igual, entendeu? Você tem que ter essa, como eu vou dizer, essa sensibilidade, né? De você não copiar tão na cara dura, sabe? Seguinte, né? Faça um rascunho, tá? Eu não sei se você, sei lá, se você teve, né, esse tipo de processo, mas eu particularmente na época da escola, quando tinha que fazer aquelas redações, dissertações, normalmente eu tinha que fazer não, né? Sempre que era possível, eu fazia um rascunho a lápis. Aí eu ia lá, fazia e tal. E aí, como você tem que fazer um rascunho a lápis, você não tem, como que eu vou dizer, você não tem uma preocupação, sabe? Porque você simplesmente pega e vai. E é uma coisa engraçada, porque tipo, eu lembrando agora, assim, na época da escola, eu tinha muita dificuldade pra começar, né? Putz, tá, e o grande facilitador é que os professores, eles já passavam pra mim o tema, né? Ó, você tem que falar sobre tal coisa. E só que o começo, porque normalmente, principalmente aquelas... Nossa, eu me esqueci o nome agora. Mas é quando você tem fazer um argumento, né? Você tem que ir lá, dar a introdução, depois você tem que apresentar 2 argumentos, e, enfim, a estrutura básica, né? Enfim, você fazer a conclusão de acordo com o que você está defendendo. Era muito difícil, tipo assim, eu começar, sabe? A ideia surgir assim. Mas o fato de você ter um rascunho, ele te dá muito mais liberdade de você simplesmente pegar e se permitir o erro, né? Se não tiver certo, ou sei lá, se depois eu começar a escrever e pera, eu não concordo com isso, se você quiser apagar, é muito mais fácil e ainda conseguir transformar em algo coerente, né? Então, se você sempre fizer o rascunho inicialmente, para qualquer tipo de trabalho, principalmente criativo, é muito mais fácil de você, pelo menos, ter uma forma do que você quer. Você pega assim a ideia do que você quer e depois você meio que passa a caneta ou, enfim, transcreve com caneta como se fosse uma redação, entendeu? Então você vai começar tendo essa liberdade, ao mesmo tempo dando forma, e aí quando você precisar refinar, passar a caneta, eventualmente você pode até fazer algumas alterações, mas a ideia já está muito bem construída, sabe? Você teve a liberdade para fazer isso. Então, isso você pode usar para várias coisas, né? Sei lá, tipo, você pensa em algo, por exemplo, quando você vai, sei lá, tipo, no meu caso, às vezes, né, editar um vídeo, você pega e já não edita de uma vez só, tipo, como se fosse a versão final, sabe? Você pode dar, tipo, fazer uma edição mais, sabe, mais simplinha, assim, só pra você ter a ideia do que você quer e depois ir refinando conforme for necessário. Temos uma pequena ressalva que muitas vezes eu acabo editando, já querendo transformar na versão final, porque me surge na cabeça uma ideia e eu quero já testar pra ver se dá certo. Sim, isso porque eu sou ansioso, mas não, eu recomendo, até porque eu demoro muito e minha edição nem fica tão boa assim. Então, você já tem aqui, mas para outras coisas, principalmente algumas coisas como modelagem ou outros tipos de trabalho mais assim estáticos, eu costumo fazer dessa forma que eu tô falando. Depois, né, de você ter os seus cunhos e tudo mais, você já teve esse processo aqui, acho importante você colocar no seu trabalho prazos, tá? E o que eu quero dizer com isso? Bom, se você já trabalhou
né? A gente tá falando aqui sobre processos criativos. Se você já trabalhou com isso, com criatividade, ou com qualquer área, né, relacionada a isso, você vai ter prazos. Seja do seu chefe que te contratou, seja do seu cliente que também te contratou. E eles vão lhe dar um prazo, ou eles vão falar assim, quando que você me entrega isso? E aí você tem que ser honesto consigo mesmo, com o seu chefe. Mesmo que o seu chefe fale assim, olha, mas eu quero pra antes. Você vai falar assim, eu consigo entregar tanto, mas eu quero antes. Aí você vai ter que dar seu jeito pra entregar antes. Normalmente, a não ser que seja um cliente que você possa recusar, o seu chefe normalmente você não pode. E aí, os prazos são importantes porque normalmente nessa área que eu falei, na área remunerada que eu falo no sentido assim de você ter um chefe ou um cliente, você tem que respeitar o prazo, porque senão envolve dinheiro, envolve você perder, seja você perder eventualmente seu trabalho com, né, por não ter entregue alguma coisa, ou seja, enfim. Você vai ter que respeitar o prazo, e para isso você vai ter que se planejar bonitinho e tal, ou se matar e virar várias noites para cumprir o prazo que você tem que cumprir, que não é o ideal, tá? Mas às vezes acontece. Se você dá um prazo pro seu trabalho que seja um trabalho para si mesmo, um trabalho autoral, um trabalho sem essa pressão de alguém externo te cobrando, ainda assim é importante para você não ficar num eterno looping de ficar lapidando. Por quê? Você colocou assim, ó, tem que entregar esse vídeo que é para mim mesmo, que eu não tenho obrigação, ou seja, pro YouTube. Também não tenho, de certa forma, a obrigação de postar direto para ele, direto que eu falo assim, né? Uma data específica. Mas se você não colocar, você fica tipo, mas se eu tirar mais um dia aqui eu consigo arrumar isso. Eu tirar mais um dia e quando você vê, sei lá, tipo, já passou 2 semanas e você não entregou o vídeo, sabe? Então, é importante ter prazos, tá? Se for um projeto que você tem muito carinho, principalmente dê prazo, porque são esses projetos que você vai ficar insatisfeito com o que você produziu, você vai querer fazer melhor e sei lá. Eu acho que você não pode adiar infinitamente essas coisas, sabe? Uma outra coisa, tá? É que isso também vai te dar uma habilidade extra, né, que eu diria, que é você saber quanto tempo você gasta em cada etapa do processo. Então, sei lá, quanto tempo você gasta vamos supor, na preparação, né, que seria tipo pré-produção, na produção realmente do que você for fazer e nesse refinamento e entrega, seja do que você for, se for fazer um design, uma modelagem, uma edição de vídeo. Você vai entender quanto tempo você demora em cada processo e com isso você consegue otimizar. Por exemplo, eu perco muito tempo no roteiro do vídeo, por exemplo. E se eu estudar sobre roteiro, ver mais assuntos sobre isso, entender melhor? Com isso você consegue aprimorar o seu processo criativo, justamente por estar dividindo aqui em etapas, né? Então o que eu falo é uma coisa que você adquire depois, conforme você vai criando, tá? Eu diria que, sei lá, minha dica final agora é não tenha medo de julgamentos, tá? Às vezes, eu falo eu como exemplo, mas eu sei que tem mais de uma pessoa que faz isso, que a gente fica nem na questão do looping, do fato do prazo, mas a gente chega quase no final do nosso processo, e eu nem digo, como eu acabei de falar, não é ficar preso no looping da lapidação, é você simplesmente desistir do projeto porque você acha que não tá bom, e aí você quer largar ele, porque, sei lá, tipo, você consegue enxergar vários defeitos, mas que às vezes só você vai enxergar, entendeu? E aí você, sei lá, vamos supor, se é um desenho que você passou um mês tentando fazer esse desenho, e aí você, nossa, no final não ficou bom e você só joga fora. Não, sabe? Eu não sei se sua ideia no final era postar no Instagram, se era postar no Twitter, se era, sei lá,
entregar para alguém, mas faça isso, sabe? Poste, entregue. Você tem que finalizar. Eu acho que mesmo que você, sei lá, você sempre vai ter um objetivo. Seja você talvez imprimir e colocar numa pastinha sua de portfólio, faça isso, sabe? Não descarte, é isso que eu quero dizer. Você sempre vai finalizar esse trabalho. Por que eu digo isso? Porque provavelmente esses trabalhos não finalizados, eles não são... Como que eu vou explicar assim? Que eu ia falar umas palavras mais chulas. Mas é como se você, sei lá, tivesse jogado fora todo que você... todo o seu progresso, entendeu? Então é bom para dois motivos, né? Para você ter um histórico do que você produziu, obviamente, e porque você produziu não seja em vão, senão você vai, de alguma forma, meio que... sei lá, perdendo o valor do que você produz, sabe? Porque você acaba se menosprezando. E outra coisa também é que isso acontece justamente porque você acaba tendo também um certo julgamento alheio do que as pessoas vão achar do seu trabalho, sendo que muitas vezes as pessoas nem comentam negativamente e às vezes nem positivamente, porque no final das contas, às vezes a gente acha que a gente é mais importante do que realmente nós somos. Nossa, profundo, não é mesmo? Tô gravando isso aqui de noite, então tô ficando mais filosófico nas minhas falas. Mas é realmente isso, não tenha medo de você, sabe, tipo, jogar o seu trabalho pro mundo, sabe? Não tem esse receio. Bom, com isso dei minhas 3 dicas básicas do início, meio e fim, né? Seja você começar com rascunho, depois você dá um prazo e você não ter medo de entregar o seu trabalho, sua obra criativa. Que são coisas que acho que eu colocaria mais algumas coisas no meu processo criativo, porém elas mudam muito de acordo com o que eu vou fazer. Por exemplo, se eu vou fazer um roteiro, quer dizer, normalmente se eu for fazer um roteiro vai ser para um vídeo, né? Mas se eu for fazer um vídeo, se eu for fazer, sei lá, tipo uma postagem, um design, se eu for fazer uma modelagem, essa ainda tá bem em processo ainda de criação, porque eu ainda tô muito em dúvida porque, cara, modelagem é uma coisa louca, tá? Eu começo com uma ideia e eu antigamente começava com uma ideia megalomaníaca. Aí eu falei, eu tenho que parar com a ideia megalomaníaca. Aí, até no meu vídeo de rosquinha, vocês vão ver que, tipo assim, não é que seja, oh meu Deus, mas acabei fazendo coisas que eu não ia fazer de início. Eu ia fazer uma rosquinha simples. E ela foi simples, mas tipo assim, depois eu comecei a querer, tipo, inventar umas coisas. No final eu fiz uma mini animação, sabe? Então, tipo, eu às vezes começo simples, mas acabo querendo, tipo, ficar enfirulando muito. E tudo bem porque, sei lá, saiu no prazo que era pra sair, então tá tudo certo, tudo jóia. Mas muitas vezes isso me atrapalha, principalmente na modelagem 3D. Então, como eu falei, o processo de criação ele é muito pessoal. E pra mim, pelo menos, ele muda muito de acordo com o tipo de coisa que eu vou produzir, né? Seja um vídeo, uma modelagem, enfim. Caso for do seu interesse, quiser saber, eu não sei se eu vou fazer um episódio específico sobre isso, mas é capaz de soltar um vídeo lá no meu canal principal. E aí depois, se for alguma coisa assim, tipo, aleatória, sabe? Sei lá, como é que você faz? Não sei. Alguma coisa específica que envolva o processo criativo, você deixa no comentário que eu leio, e aí se fizer sentido se fizer sentido eu respondo. Eu com certeza vou te responder, mas se fizer sentido eu faço um vídeo ou uma postagem ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Eu acho que é isso o episódio de hoje. Eu achei que ele ia ser muito mais comprido do que ele foi. Eu testei fazer uma forma um pouco diferente, né? Já dando pequenos spoilers do spoilers não, dando pequenos pitacos do bastidores aqui. Normalmente eu sempre gravo aqui, e eu que eu estou ouvindo agora, eu gravo... Como que eu gravo o Falê? Olha só que interessante. Eu acho que o mais legal do Falê é justamente, como eu sempre falo, é um podcast que eu crio muito mais para mim mesmo, justamente para
eu liberar as ideias que eu tenho de forma de áudio, mas que seja num formatinho meio, tipo, meio que interessante, sabe? Então, eu me preocupei muito, né, em criar esse nome que seja para falar de coisas aleatórias, esse formatinho onde eu coloco alguma imagem, algum vídeo de fundo, para não ficar um vídeo tão estático, para quem às vezes gosta de ficar, sabe, só viajando na imagenzinha e no meu espectro aqui de voz. Mas se você também quiser só ouvir, você pode só ouvir, não tem problema nenhum. Então eu achei esse formatinho bem bacana aqui. E como que eu gravo? Eu gravo, quem tiver curiosidade no programa, eu gravo através do OBS, como se fosse uma live, só que na verdade eu faço a gravação, né, na captura de tela. Então eu preparo aqui tudo bonitinho. E pelo menos na criação de temas é muito fácil pra mim, porque normalmente é uma coisa que eu quero só falar, sabe? Não é algo tão rebuscado assim, eu quero falar. E aí eu sento, muita coisa já vem na minha cabeça, então eu só vou e coloco bullet points. Quem não sabe, bullet points seriam tipo tópicos. E para esse episódio em específico, eu misturei bullet points com um mini roteiro, de certa forma, porque tipo assim, tem bullet points que tinham, sei lá, o tamanho de um parágrafo e eu não tô nem brincando, mas eu optei por não ler, tipo, eu dei uma lida por cima pra saber o que era, mas eu não li exatamente aqui pra vocês o bullet point, porque eu acho que ia perder um pouco da dinâmica de como que eu gosto, sabe, desse podcast. E eu acho que é isso. Eu queria só fazer... e aí depois eu vou, tá? Eu gravo aqui, exporto e coloco... Eu pensei em fazer no Spotify, acho que eu até falei isso nos primeiros episódios lá da temporada piloto. Mas eu acho que eu optei por só jogar no YouTube mesmo, que tá muito bacana, tá muito bom. No Spotify eu também nem sei como que eu veria, tipo, se pessoas assistem. Mas eu acho que o Spotify entrega bem menos que o YouTube. Então é isso, é eu aqui divagando sobre as minhas próprias escolhas no meu podcast. Bom, acho que o episódio de hoje foi isso. Acho que foi muito pessoal, de certa forma. Mas acho que eu trouxe aqui umas ideias sobre o processo criativo, caso você esteja nessa vibe. E o mais importante, tá? Confira lá o meu canal, que é @betoneiro. Se você precisar no YouTube, provavelmente você vai achar. Que eu vou falar sobre processos criativos e sobre outras coisas que envolvam criação de conteúdo, pelo menos essa é a ideia, até que eu mude de ideia de novo, como sempre que eu faço. Mas caso não mude, é isso que vai ser o conteúdo de lá, tá bom? Espero que tenham curtido. Eu queria saber o que vocês estão achando. Eu tô gostando muito e eu tô muito animado porque tem várias coisas que eu ainda quero falar nesse podcast, tem vários temas aqui ainda. Mas por hoje é só, tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, espero que vocês tenham um ótimo dia e até um próximo episódio. Até mais!